Você acompanha a partir de agora mais uma edição do programa Transição, uma visão espírita para um novo tempo. Mais uma vez contamos com a presença de Sueli aqui conosco. Sueli, bem-vinda mais uma vez conosco. Muito obrigada, o prazer é meu. Vamos falar hoje a respeito de pensamento e sintonia. Sueli, é verdade que nós podemos captar os pensamentos de outras pessoas? Captar pensamentos de outras pessoas, sim. E isso tem sido também bastante investigado, tem sido bastante pesquisado. Existem obras que hoje em dia abordam essa questão de processos, vamos dizer assim, telepáticos, em que uma pessoa consegue conectar com a mente de outrem. Nós podemos captar pensamentos de outras pessoas sem até que saibamos disso. Sim. Nós não temos certeza, não temos assim, não nos damos conta disso. Nós podemos estar, em determinado momento, influenciados por pensamentos de outras pessoas que, em determinado instante, também estão emitindo pensamentos para nós. Existe, hoje em dia, na visão da física quântica, uma fantástica rede cósmica. Tudo que uma pessoa faz repercute no universo. Nós não estamos isolados e que nossa conduta esteja só no nosso âmbito, restrita a nosso tipo de vida, mas sim aquilo se espraia, porque estamos vibrando, estamos emitindo vibrações, estamos emitindo pensamentos e com isso nós vamos alcançar outras pessoas. E pessoas que pensam como pensamos, nós podemos, sem estar sabendo, captar estes pensamentos. Nós poderíamos dizer também, Sueli, que pensar é criar? Claro, pensar é criar. Tudo que o ser humano realizou até hoje, é fruto do seu pensamento. Para construir uma casa, existe um engenheiro, um arquiteto, que vai pensar a casa, com todos os detalhes, com todas as condições, e depois transpõe isso para o papel e depois vai ser concretizado. Assim a vida. O ser humano lá das cavernas começou a pensar um mundo, começou a pensar um jeito de melhorar a sua condição, de se defender das feras, dos fenômenos da natureza, e ele começou então a criar alguma coisa. E através dos tempos sempre assim, nós pensamos e criamos. Como também pensamos coisas abstratas, que jamais vão ser concretizadas às vezes, porque estão só no nosso mundo interior. Mas tudo aquilo que o ser humano pode concretizar, pode fazer com que se torne algo presente, concreto, palpável, é uma criação humana. Agora, temos que lembrar que, acima de tudo, existe o Criador. Nós co-criamos, ou seja, nós criamos alguma coisa através de algo que já existe. O material todo vem da bondade divina, é uma criação divina. Mas o ser humano cria, sim, a partir daí. O que é uma coisa maravilhosa, porque a criação humana, ela é inesgotável. E, às vezes, uma pequenina coisa criativa chama a nossa atenção. E mostra o empenho daquela criatura, o seu esforço, a beleza do seu trabalho. Isso tudo tem que ser valorizado. Pensar é criar. Vamos criar coisas boas. Sempre. Porque se nós estamos pensando negativamente, podemos criar imagens mentais. Nós podemos criar aquilo que é chamado de formas-pensamentos. E que na tradição oriental, às vezes, é denominado clichês mentais. Quando pensamos em alguém que não está presente, que não está próximo a nós, o que vem à nossa mente? Uma espécie de foto da pessoa. Nós vemos a pessoa mentalmente falando. E se nós continuarmos a pensar nessa criatura, nós vamos criar uma cena, uma forma-pensamento. Falando-se do pensamento com esta força, o pensamento é força, né, Sueli? Pensamento é força. Então devemos sempre buscar ter pensamentos elevados. Fala um pouquinho para a gente da importância de mantermos os nossos pensamentos elevados. Como nós estamos falando, pensar é criar. Lógico que o pensamento tem força. Nós sabemos que as pessoas conhecem, falam, comentam a respeito de magia negra, trabalho feito, voodoo, essas coisas que são pensamentos direcionados para prejudicar. Pensamentos nocivos, pensamentos negativos. Mas sabemos também o outro lado.
pensamentos que beneficiam, pensamentos positivos, orações, intercâmbio mental que as pessoas mantêm de pensamentos, de afetos, enfim, essas coisas todas. Então, o que acontece? Os pensamentos, eles fazem parte da nossa vida. E eles têm força, porque quando emitimos esse pensamento em direção a alguém, seja bom pensamento, seja pensamento nocivo, prejudicial, ele vai alcançar a pessoa. Agora, aí tem um detalhe. Se é um pensamento negativo, se é um pensamento para prejudicar a criatura, este pensamento só vai alcançá-la e só vai atingi-la e prejudicá-la se ela estiver também com o pensamento desequilibrado. Porque senão nós ficaríamos à mercê de pessoas que não gostam de nós e que emitem pensamentos desagradáveis, de antipatia, ou de ódio, de raiva, de ressentimento, de qualquer coisa. Nós vamos ficar à mercê disso? Claro que não. Nós, se estivermos numa frequência mental de pensamentos elevados, construtivos, se é uma pessoa que pratica o bem, tem uma vibração positiva, este pensamento negativo não a alcança. E ela vai estar numa outra frequência, numa outra faixa vibratória, e este tipo de pensamento nocivo não vai prejudicá-la. Enquanto que o pensamento bom sempre vai alcançar a pessoa porque quer beneficiar, quer ajudar, quer de alguma maneira construir. Isso é importante. Quando você fala a respeito de frequência mental, nós poderíamos chamar também de sintonia. O que é ter sintonia por uma outra pessoa? Quando nós temos, vamos falar um pouquinho sobre afinidade. Quando nós gostamos das pessoas, e se a gente olhar a nossa vida, a das pessoas de maneira geral, uma criança quando vai para aqueles primeiros momentos na escola, ela vai começar a se aproximar de outras crianças que ela tem afinidade. Em alguns ela briga, ela não gosta, mas outros ela já vai fazer ali a sua turminha. Sim. E isso vai numa sequência. Na nossa vida, nós vamos ter como amigos aqueles com os quais nos afinizamos, que pensam como pensamos, que têm preferências que nós temos, nós vamos conviver com eles. Nós não vamos conviver com pessoas que sejam completamente contrárias a nossas predileções, preferências, vontade de atuar nesse ou naquele setor. Então, nós vamos viver com pessoas com as quais afinizamos. Sim. E aí entra a sintonia. Se nós afinizamos com a pessoa, se nós pensamos da mesma maneira, nós estamos sintonizados. Nós estamos na mesma preferência, na mesma frequência vibratória. Isso é sintonia. Pode haver sintonia de amor. Pode haver sintonia de solidariedade, estamos sintonizados com as pessoas, assim como sintonizamos o rádio. Sim. Não é? Nós buscamos no rádio o quê? Uma estação transmissora que esteja dentro daquela faixa necessária para nós captarmos essa onda do rádio, para captarmos o programa que queremos ali no rádio. A nossa mente, ela é uma estação transmissora e receptora. Tanto transmitimos pensamentos, quanto captamos e recebemos pensamentos. É a mesma coisa. E quem estiver sintonizado na frequência dos nossos pensamentos, como numa estação de rádio, vai ficar nessa sintonia. Então, a afinidade, a sintonia, coisa muito bonita. Se nós estamos sintonizados com um número maior de pessoas, é muito bom. Pessoas todas que pensam como pensamos, que temos as mesmas preferências. E aí vamos lembrar de uma coisa importantíssima. A criação divina. O universo é a consubstanciação do pensamento divino. Nós estamos mergulhados, como diz Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, num grande oceano de pensamentos. O pensamento divino que tudo preenche, por isso é que diz que Deus está em toda parte, porque o pensamento divino não tem obstáculos, não conhece obstáculos. Claro, ele que criou tudo, o pensamento divino está em toda parte. E essa é uma ideia maravilhosa, preenche o universo, criou todos os seres, todos somos filhos de Deus.